Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui, quando falo, trazendo alguma informação que possa ser útil para vocês, baseada sempre nos conceitos de My Big Tool, minha grande teoria de Tom Campbell e muitas vezes baseadas também na minha própria experiência e a correlação que há entre as duas coisas quando elas, em geral, se suportam, né? E eu quero falar com vocês aqui hoje sobre esta indicação de filme que eu fiz recente, que gerou bastante polêmica, não polêmica, bastantes comentários, vários comentários, e pessoas que gostaram, não gostaram, entenderam, não entenderam. Esse filme Não Olhe Para Cima, né? É um filme com uma tendência a ser polêmico, né? À medida que as pessoas derem a oportunidade de assisti-lo. Não é um filme agradável, eu confesso que eu comecei a assistir aquilo e aquilo começou a me dar um engulho no estômago. E eu não lembro se eu cheguei a parar um pouco e depois acabei retomando e terminando de assistir, porque num primeiro momento aquilo não ficou muito claro para mim o que aquilo era. Parecia uma coisa extremamente fútil, extremamente desagradável e que, né, dava uma impressão que não ia chegar a lugar nenhum, né? No entanto, ele tem um contexto e uma compreensão, né? E ele é uma crítica à sociedade atual, né? A mídia, governos, pessoas, né? E tudo a respeito da sociedade atual. E assim, eu acabei aos poucos, né, observando que muito do que me incomodou talvez fosse, né, porque em princípio parece talvez um filme que vai ser um filme eventual com algum movimento, alguma ação, um filme de ficção ou algo assim, né? Quando você entra inadvertidamente para assistir sem saber do que se trata, pode pensar que é algo nessa direção. E depois você vai vendo que o cenário vai mudando, né? E que a coisa é completamente outra, e que na verdade é uma gigantesca crítica social, né, ao momento em que vivemos hoje, ao momento atual. E nesse aspecto ele é maravilhoso. Quando você chega a esse aspecto, quando você observa por esse lado, né, é uma crítica extremamente contundente, direta e acerta no meio do peito da realidade atual, né, daquilo que nós construímos como realidade atual e que estamos vivendo, né, pelo menos em termos de maiorias, claro, né? A realidade é constituída hoje em dia por 8 bilhões de pessoas, né? E a maioria, né, vive dentro de uma espécie de uma sopa, né, para usar uma expressão, né, que está lá numa temperatura média que representa a média das pessoas, e o que vai acontecendo vai sendo estimulado pelas preferências e pelas escolhas destas pessoas. E é isso que nós estamos vivendo, né? Quer você concorde positiva ou negativamente com o que está se passando, né, a realidade ela não é construída unicamente por você, né? E talvez até valha a gente, do ponto de vista mais Big Tool, conversar um pouco sobre isso também, para entendermos, né? Porque a gente tem aquela sensação de que somos os donos completos da nossa realidade. Nós somos os responsáveis completos por nossa realidade, né? Por todas aquelas coisas que nós escolhemos, pelos caminhos, pelas opções que tomamos, e é isso que vai construindo a realidade, ok? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Só que a realidade tem dois componentes, né? A realidade ela parece ser externa, né? Ela tem esse componente supostamente objetivo, que depende da subjetividade das nossas percepções, mas ela tem componentes comuns, né? Eu olho pela janela e a pessoa na janela do lado que olhar vai ver uma coisa muito parecida, ok? Então essa realidade aparentemente comum na qual convivemos, né, ela em grande medida tem elementos comuns, ainda que dependa da percepção de cada um, ok? Cada um percebe tudo diferente, então no fundo a realidade é completamente diferente. Mas ela tem proximidades, porque as faixas de percepção dos seres humanos
por vezes estão próximas, né? Então, como eu disse, olhando pela janela do meu escritório aqui e pela janela do lado, quem olhar vai ter um ponto de vista, um ângulo de visão bastante aproximado. Vai ver o mesmo prédio que está imediatamente à frente, um pouco ao lado, vai ver outros prédios mais ao fundo, vai ver árvores, vai ver o céu, vai ver as nuvens, né? Então, de forma geral, né, tem uma similaridade, tá? Então, essa parte comum da realidade, ela para ser construída, não depende unicamente da sua vontade ou da minha vontade, ok? Ela tem um histórico comum, né, como qualquer bom filme ou qualquer boa realidade virtual, ela tem que ter consistência, senão ela não tem credibilidade. E para ter consistência, o histórico tem que se manter, né? As coisas têm que ter continuidade. Continuismo era uma função de pessoas que participavam de filmes, teatro, cinema, né? É uma função que essas pessoas garantiam que, após gravada uma cena, quando ela era retomada, ela retomava do mesmo ponto, as pessoas vestidas da mesma forma, na mesma posição, para não criar trancos no filme, para não criar erros de filmagem, né? Então a realidade ela tem isso, né? E é de uma qualidade muito boa. Então ela dá continuidade a partir do ponto que está, em função do histórico que trouxe até aqui. Então eu olho pela janela, deste ângulo eu vou ver o prédio que está do outro lado da rua, que já está lá desde que foi construído, né? Nesta realidade virtual. Então ele consta lá no banco de dados, então não tem perigo de eu olhar para a janela e o prédio que eu vejo daqui não estar lá, né? Então isso é uma questão de consistência da realidade, tá? Agora, fora isso, também depende, né, da interação e da decisão das pessoas. Então, fora essa questão da manutenção do histórico, que está a esta altura além do meu controle, né, eu não posso fazer desaparecer um prédio que já existe, assim como também eu não dependo só de mim para as coisas comuns, né? Por exemplo, eu critiquei aqui recentemente, através de uma postagem também, a questão da televisão, né, e do jornal, do telejornal, né, que obviamente, aliás, com um trecho muito bom do livro do Tom, My Big Tom, Minha Grande Teoria do Tudo, eu pus a criação da arte lá e o texto, eu pus um pedaço do texto de My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo, de Tom Campbell, onde ele explica que a realidade que está sendo construída é o reflexo da qualidade das pessoas que estão nela. Então é uma realidade comum, não é uma realidade individual. A percepção é de individual, cada um percebe como quer algumas coisas, né? Porém, existe um centro, algum histórico, algum enredo comum, né, que é construído pela vontade da maioria das pessoas. A vontade, a intenção da maioria das pessoas vai arrastando a realidade nesta ou naquela direção. Por exemplo, no caso das notícias, né? Se toda uma grande parte, por que as notícias estão tão negativas e são tão negativas há tanto tempo? Elas vêm piorando, né? A esta altura eu já vi televisão há muitos anos, né? A gente percebe uma piora significativa em tempos mais recentes, mas estimulada por aquilo, né? Muitas pessoas acreditam que é apenas a vontade dos grandes grupos, ou sei lá o quê. Claro que eles têm influência, mas isso tudo nasceu e foi criado pela vontade da maioria das pessoas, que foi estimulando e deixando e fazendo florescer determinados comportamentos, como, por exemplo, mentir, enganar e trazer notícias negativas apenas para manter as pessoas amedrontadas e ter algum controle delas, né? Se isso não tivesse sendo suportado desde longa data, não teria chegado ao ponto que chegou. Então, nós, como média, como maioria, né, suportamos esse tipo de comportamento absurdo, né? Então, basta você privilegiar um canal de TV ou um noticiário que seja mais realista e menos desagradável, menos negativo, menos manipulador. Se a grande maioria suportasse este tipo de coisa, ela faria com que aquele canal crescesse, aparecesse e acabasse empurrando os outros para o esquecimento, ok? Agora, por que eles estão lá? Porque durante muito tempo foi dada muita atenção, muito suporte para esse tipo de notícia horrorosa e negativa, ok? Então, e o que isso tudo tem a ver com o filme? Absolutamente tudo.
tudo, porque o filme trata do ponto em que a nossa realidade está, e de uma forma nauseante. Você olha e fica enojado. Se você compreende o que está se passando ali, você fica enojado, né? Então, as pessoas, né, o filme tem uns 2 ou 3 cientistas principais ali envolvidos, com uma descoberta de um asteroide que vem na direção da Terra e que vai rachar a Terra em duas. Basicamente, a grosso modo, é isso, né? É o asteroide, é do tamanho do Himalaia. Então ele vem para arrebentar, é nível de extinção. Algo similar, né, ou pior do que aquilo que extinguiu os dinossauros na Terra, né? E eles fazem aquela descoberta, verificam, fazem os cálculos, fazem as contas, veem que aquilo realmente é uma desgraça iminente, que tem meses, né, sei lá, não lembro do começo do filme, são 6 meses ou algo assim, de trajeto, e que quando chegar vai arrebentar tudo. E aí o que eles fazem? Eles vão procurar tentar comunicar com o governo, né? No caso é o governo americano aí, é claro, é um filme americano, mas tentar se comunicar às autoridades para ver o que pode ser feito, né? Acionar a NASA, mandar uns mísseis, aquelas histórias de sempre. E o governo se lixa para a notícia, né? O governo está preocupado com as eleições, com a imagem, com os escândalos em que está envolvido, aquelas coisas naturais do dia a dia, a um ponto nauseante, nauseabundo. É um negócio, né, ao ponto de que é tão fútil a presidente americana do filme, né, não necessariamente tão diferente da realidade, que ela não dá atenção alguma, né? Que cientista, que meteoro, esquece esse negócio, nós temos coisa mais importante para se preocupar. Que isso, não dá a menor atenção. Ou seja, são pessoas burras, né? Alheias à realidade, se lixando para o público em geral que os colocou ali. Então, isso é uma coisa típica da nossa realidade atual. Acontece o tempo todo com a grande maioria dos países, na grande maioria dos países e com a grande maioria dos políticos, né? E quem são essas pessoas? São as pessoas que nós colocamos lá como maioria. Votamos e colocamos lá. Então, assim, não é que está sendo construído contra a nossa vontade. Estamos deixando a solta a construção disso tudo e estamos construindo com a somatória das nossas vontades, né? A maioria está fazendo essas escolhas e estamos aí aceitando de uma forma ou de outra, gostando mais ou gostando menos, e colocando esse tipo de gente ali que está se lixando para nós, né? Essa é a grande verdade, né? E eles tratam a coisa desse jeito, né? Então o filme reflete de uma forma horrenda, horrível, com um acontecimento trágico e exacerbado, exagerado. É claro que a caricatura, o exagero ajuda a trazer à tona a situação para ela ficar ridícula, né? E é como eu disse, tem horas que você vê a coisa e aquilo é tratado de uma forma tão ridícula e absurda que dá náusea, né? Dá ânsia de vômito de ver aquilo. Então, assim, não é um filme gostoso de ver, não é um filme gostoso, é porque nós estamos vendo ali o trash, o lixo da nossa sociedade que nós mesmos criamos, né? Em conjunto, claro, né? Pode ser que alguns tivessem menos, que dessem menos suporte a este tipo de coisa, né? Que preferiam fazer de outra forma, mas acabaram sendo minoria, e assim é a realidade. A vontade da maioria acaba impondo as coisas que vão acontecer, né, na parte comum da realidade. Por isso que eu estava explicando como é que a realidade funciona. A realidade não é uma realidade, é uma realidade virtual, mas você não vive sozinho nela, né? Você vive com 8 bilhões de seres conscientes, né? Mais ou menos conscientes, mas são consciências e podem estar totalmente aliados, mas são consciências, estão ali atuando de uma forma absurda e levando as coisas para o caminho que estão levando. E a gente vai experimentar, porque é o que a maioria precisa, né? Escolheu para talvez forçar um despertar, né? Chegar num ponto tal que aquilo incomode tanto que essa maioria desperte, ou não, né? Isso nós vamos ver ao longo do caminho. Mas então, essa situação, então tem a situação do governo, né? Mas tem a situação do povo em geral, porque aquele povo é que colocou aquele governo lá e que está dando atenção, prefere dar atenção
os escândalos pessoais e particulares e sexuais do governo do que para as coisas que o governo está fazendo ou deixando de fazer e deveria estar fazendo. Então esse é um dos aspectos do filme, não é talvez o principal, mas é importante porque o governo era o único que tinha o poder, né, de estar escolhendo fazer algumas coisas efetivas, que fossem algumas medidas que pudessem salvar a humanidade no filme. E não faz. Faz de uma forma extremamente porca, extremamente interesseira e leva a um desastre, né? Outra coisa importantíssima é a questão da mídia, né? Da televisão, dos jornais, dos telejornais, que é apresentada de uma forma nua e crua, muito como se parece hoje nos Estados Unidos, e muito como se parece no mundo todo, e muito como se parece no Brasil. Terrível, né? A maioria das pessoas, né, já tem mais de 7 mil visualizações nessa postagem que eu fiz aqui do telejornal anterior, né, onde estão trazendo más notícias com gosto, né, em vez de trazer notícias que sejam importantes e úteis, sejam positivas ou sejam negativas, estão fazendo aquilo com um gosto de sabor de filme de terror, né, querendo atormentar as pessoas, manipulá-las, né, desagradá-las. Então, veja, a quantidade de visualizações, likes e comentários mostra que aquela postagem está sensivelmente conectada com a nossa realidade atual, que tem tudo a ver com o filme de novo, né? Não olhe para cima, né? Lembrando que é desse filme que estamos fazendo os comentários que conectem com as questões apresentadas aí no filme. A mídia, né, ela chega onde chega, estimulada pelas pessoas que votam, né, em função do ibope que dão, né, da maioria que dão para determinados programas e determinados canais, e a maioria deles porcarias extremas, né, lamento dizer, né, tem de tudo, né, claro, cabe a você escolher sabiamente, em especial, né, se você considerar que não são só as TVs abertas, existem esses canais de fluxo aí que você pode escolher o que vai assistir, existem os canais pagos, que você pode escolher os canais, os programas que você vai assistir, então obviamente, né, isso não é 100%, ninguém nunca disse que era, mas tem a grande maioria assistindo ainda uma TV aberta, dando peso para isso, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos como em qualquer outro país, e a mídia está fazendo aquela caca, aquela porcaria, né, privilegiando água com açúcar, né, em vez de notícias sérias, e você vê isso no filme de uma forma bastante crítica, quando os cientistas, uma vez que o governo não deu atenção para o alerta deles sobre o meteoro, os cientistas resolveram ir na TV e denunciar a situação toda, né, que o meteoro estava vindo, que aquilo ia causar uma desgraça em 6 meses, que precisavam ser tomadas providências, para ver se de repente a opinião pública, nesse deve ter sido o raciocínio do cientista, se a opinião pública ia acabar pressionando o governo na direção de tomar uma atitude. Mas fica todo mundo puto, o governo fica puto que eles vão na TV, as pessoas ficam putas, os repórteres ficam putos que eles vêm trazer notícias ruins, né? Poxa, não dá para falar diferente isso aí, né? Tipo, não, um meteoro vai atingir a Terra e destruir e matar todo mundo. Não, mas não dá para você dizer isso de uma forma diferente, mais leve, focar nos aspectos positivos. Eu também sou favorável ao foco, né? O nosso foco, aquilo em que a gente focaliza, ajuda a construir a realidade, né? E tudo, em geral, sempre tem um lado positivo, né? E você é que escolhe construir a sua realidade, focalizando positivamente, vendo o que há de aprendizado, o que há de oportunidade. É que nem este filme. Se a gente simplesmente classificar o filme como uma droga, um filme desagradável, uma porcaria, um filme superficial, um filme que não leva a nada, você que está classificando desse jeito, você escolheu assim e pronto. E você pode também assistir o filme com um olhar crítico e procurar ver o que é que ele está mostrando, né, sobre a realidade e sobre a forma não otimizada que estamos tratando com a realidade de forma geral, né, seja via governo, seja via mídia, seja via público,
seja via nós mesmos, e ver o que estamos fazendo, né? Aprender algo com aquilo, ver onde estamos exagerando e mudar o nosso comportamento. Então tudo tem uma oportunidade de aprendizado, inclusive esse filme. Ou pode ser simplesmente taxado de uma coisa desagradável e esquecida. Mas o problema é esse, né? É que aquilo reflete a nossa sociedade e aquilo incomoda. Né? Incomoda muito ver que nós estamos privilegiando, né? Que uma mídia importante como a TV, em vez de transmitir notícias reais e buscar soluções reais e fazer as pessoas raciocinarem de forma real, prefere amenizar, lobotomizar as pessoas, tratar todo mundo como idiota, falar de assuntos idiotas, falar só de pets, né? Não estou dizendo que pet é um assunto idiota, né? Mas tudo bem, é um assunto agradável e que interessante por um período de tempo, mas que não é o que leva a lugar nenhum, não leva a crescimento e não leva a aprendizado, não é esse assunto aí. Né? Você ter um relacionamento com seu pet é positivo, é amoroso, tudo bem. Agora, você ficar na TV o dia inteiro falando de pet é uma distorção da realidade, porque tem um monte de coisa importante que você poderia tomar alguma decisão a respeito, fazer escolhas, pressionar ações, e você acaba, né, ignorando aquilo porque fica só vendo aquela coisa água com açúcar, né? Lobotomizada, literalmente, né? Distorcida, aguada, né? E assim, ao ponto de querer forçar a barra, né, no filme, pegar a notícia de que um asteroide está a caminho da Terra em 6 meses vai destruir tudo e transformar isso, não, tranquilo, coisa e tal. E aí também cabe explicar um pouquinho, eu não vou detalhar todo o filme tem N coisas, né, N mensagens possíveis de você extrair dele, mas não é o meu objetivo extinguir isso, é te estimular a dar uma oportunidade para o filme, não olhe para cima, assista isso, né, engula um pouco o desgosto de algumas coisas que a gente vê como vê, porque vale a pena para você pensar e meditar sobre a realidade, sobre aquilo que você pode mudar nela, que está ao seu alcance, impactar, fazendo diferente, obviamente, do que está fazendo, que está levando naquela direção hoje. Né? Se você pode fazer algo, faça e faça diferente, né? Melhore. Né? Não privilegie esse tipo de coisa banal, né? Uma coisa, um pequeno momento de distração, de alívio, e outra é você deixar banalizar ou deixar negativizar. Né? Por um lado, se negativiza quase tudo, se focaliza no negativo, por outro, se relativiza tudo. Né? Então vamos ignorar o problema, que o problema desaparece. Na verdade, a mensagem é essa: não olhe para cima. Não, isso é tudo história, esquece. O meteoro já está vendo né, como se fosse um cometa, já tem uma cauda e tudo mais. Mas assim, então, quando ele ficou evidente que aquilo era verdade, que não podia ser ignorado por palavras, a instrução do governo é: não olhe para cima, esquece isso aí. Não, tipo assim, não está lá. Se você não vê, é como se não tivesse. Né? E no fim o meteoro, né, está lá. Né? Está lá e não dá para ser negado. Né? Com certos fatos, né? Por exemplo, de que a Terra, né, nesta realidade virtual, é construída de forma esférica e que faz uma órbita helicoidal, praticamente circular também, ao redor do Sol, que na verdade faz o Sol também por si também é esférico, não é? E faz uma órbita circular ao redor do centro da galáxia a uma determinada velocidade. Então, se você for ver qual é o movimento que a Terra está fazendo relativo à galáxia, é um movimento helicoidal. Né? Ela faz em torno do Sol um aparente círculo, e o Sol se move, então a Terra também se move, vai fazendo que nem um parafuso, né, circular ao redor do centro da galáxia. Só que a galáxia também se move, né, então o movimento composto ainda é mais complexo. Então tudo é relativo ao ponto de vista, né, do observador. Então a Terra é esférica, ela faz uma órbita quase circular ao redor do Sol, que na verdade é um parafuso, porque o Sol faz uma órbita quase circular ao redor do centro da galáxia. Né? E esses são fatos da ciência, da física, né, das leis da física que constroem esta realidade virtual. Né? É tudo virtual, sim, mas funciona de acordo com as leis da física que valem para a construção das regras do jogo da realidade virtual. Então tem coisas que não adianta você querer ignorar, porque elas vão continuar batendo a sua porta. Né? Tem gente que já morreu para
e já foi perseguido e queimado em fogueira por dizer que a Terra não era o centro do universo, né, e dizer que ela era esférica, mas não era o universo que dava voltas à Terra, era a Terra que dava voltas ao Sol, né, e agora o Sol que dá volta ao centro da galáxia, né, e aí a gente volta a querer ignorar determinadas coisas e privilegiar informações que não fazem o menor sentido porque a gente escolheu e acha que deve ser assim. Tudo bem, cada um acaba vivendo na realidade que acha que tem, né? A sua percepção é que vai distorcer a realidade o suficiente para ela se adaptar àquilo que você quer. Ok? Agora, isso é realista? Isso é útil para você? Né? Não sei. Né? Cabe a cada um decidir. Mas assim, as coisas são assim. E neste filme, não olhe para cima, esta última questão aí da mídia, ela fica muito clara, quer dizer, a mídia tentando jogar panos quentes, aguar, né? Fazer as coisas, não por um objetivo de não assustar, mas por um objetivo de manter todo mundo tranquilinho, né? Tomando seu chazinho, sossegado e ficar discutindo aqueles assuntos pequenos e não se aprofundar em absolutamente nada, né? E deixando distorcer as coisas que poderiam ser feitas de outra forma, né? Vamos dizer, no filme, efetivamente, se aquele governo tivesse tomado iniciativas desde o início, ou se a mídia tivesse ajudado a transmitir as notícias reais, né, poderia ter pressionado o governo, se a opinião, né, das pessoas em geral pressionasse para isso, para que aquele momento lá do governo fosse tomar providências. E no final, ainda acaba que o governo começa a querer tomar algumas providências, mas faz aquilo de uma forma super avacalhada, desperdiça oportunidades, depois joga tudo na mão de um outro momento que a gente vive aqui, onde tem pessoas como Bill Gates, Mark Zuckerberg, gente que supostamente deveria aproveitar a posição que tem de comando nas mídias sociais para transmitir um pouco mais de realidade, para fazer as coisas melhorarem, e acabam distorcendo tudo, né? Sendo porta-voz de causas extremamente duvidosas, e mais extremamente ouvidos, porque são pessoas milionárias, e porque são milionárias devem ser muito inteligentes e muito sábias, né? Esse é um raciocínio, né, que não sei de onde vem, de onde ele é tirado, eu posso só imaginar, né? O fato é que assim, a pessoa é famosa porque é um artista, não significa que ela seja sábia. Ela é famosa, está na mídia, e tudo que ela falar é ouvido, mesmo que ela não saiba o que esteja falando. Vamos dizer que é um cantor, canta muito bem, mas pode não saber nada de absolutamente mais nada. E aí quando abre a boca só sai besteira. Mas as pessoas associam a fama com a sabedoria, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E acabam dando ouvidos a pessoas praticamente incompetentes para aquilo que estão falando, né? Então, isso distorce a realidade, é um dos caminhos de distorção da realidade, e assim, ou seja por ser famoso por qualquer motivo, ou seja por estar em posição de comando que foi posto lá, né? Como dizia um amigo meu, uma tartaruga que está colocada em cima de um galho de árvore, ou em cima de um poste, né? Ela não chegou lá sozinha, alguém colocou lá, né? A tartaruga não chega lá sozinha, então foi colocada lá, mas não quer dizer que ela saiba o que vai fazer com aquilo, né? Então, e às vezes os governantes são assim, a gente não raciocina, não verifica a idoneidade, a competência, põe lá porque por conta de fama, por conta de nome, né? Às vezes é de outro ramo, é um artista, e você põe lá e ele só faz besteira, só faz porcaria. E aí esse governo é a droga que é por conta da maioria que votou nele. Ele colocou ele lá, né? Quem foi que colocou ele lá? Como nós. Quer tenha votado ou não, todos votamos e elegemos aquelas coisas lá, né? E agora não adianta reclamar, adianta trocar, né? Fazer melhor da próxima vez. No momento vai ter que conviver com as consequências. Mas se aquele governo do filme tivesse feito alguma coisa de útil, né? E tomado providências, aproveitado as competências da NASA, os mísseis que tinha, tentado destruir o asteroide, talvez tivesse a chance de causar um salvamento ali. Mas não fez, tá? Por quê? Porque no meio do caminho apareceu esses grandes milionários, famosos, não é?
donos da verdade, considerados como sábios porque são ricos, e que vêm falar as besteiras que querem e impor as suas próprias verdades. E no filme eles tiram um sarro gigantesco, né, de um desses caras, supostamente um da mídia, de celular, de programa, e que se mete em tudo, que manda coisas para o espaço, e que no final acaba ficando a cargo de fazer uma tentativa que deveria ser de destruição do asteroide. Ele tenta fazer uma tentativa de aproveitamento, porque ele descobre que o asteroide contém minerais raríssimos e que vale uma montanha de dinheiro, e ele, em vez de tentar destruir o asteroide, tenta quebrar em pedaços para que ele caia em pedaços, para que ele possa aproveitar o material do asteroide, que é muito valioso. Então, ou seja, deixa que aquela bomba toda destrua tudo, né? Em função da ganância. E as pessoas dão um maior suporte porque o cara é um sábio, é um grande milionário. Desde quando ser milionário garante que o cara seja sábio. Artista não é necessariamente sábio, né? Ainda de repente está mais fácil ser do que o cara porque é milionário. Ele é um cara inteligente, esperto, rápido, talvez não necessariamente muito honesto, chegou lá, sabe-se lá como, né? Talvez de uma forma honesta, talvez não, mas isso não significa que ele tenha sabedoria de ser, de qualidade de ser. E aí você começa a idolatrar o cara num filme, né? Não acontece na realidade, e deixar que ele comece a ditar as soluções das coisas, né, que dá na cabeça dele com a competência que ele tem, né? Quer dizer, um cara que, por exemplo, cresceu e ficou milionário, como o Bill Gates, mexendo com software, né? Na verdade ele começou a partir de um software que é o DOS, que eu vi nascer, e que nem foi ele que criou, né? Que ele comprou, remendou e vendeu e ficou rico a partir daí, né? E depois do DOS veio o Windows. Então, assim, ele foi rápido, ele foi ágil, fez boas negociações e agora dando palpite sobre tudo, né? E nós aceitando, né? Então é assim, a gente acaba tendo aquilo que merece ou que cria para a gente mesmo. Então, atenção. Então, tudo isso tem o objetivo de chamar a atenção para como está a realidade, em que pé está, e que o que é necessário para resolver isso? Consciência, né? Percepção, presença, né? Análise, decisão. Não vai ouvindo qualquer um só pela posição, pela fama ou pelo dinheiro que tem, né? Se faz sentido, faz sentido. Se não faz sentido, não faz sentido. Faça melhores escolhas, né? E se a gente, na somatória de todos nós, fizermos melhores escolhas, vamos obter melhores resultados e vamos criar mudanças positivas. E só vamos poder fazer isso encarando as mazelas daquilo que fazemos e que somos hoje, tá? E só vamos conseguir fazer isso olhando de frente para aquelas coisas que estamos criando com as nossas atitudes e com as nossas escolhas. Então vale a pena assistir esse filme, vale. Não vai ser um filme considerado maravilhoso, né, agradável de assistir, não é, é desagradável, ponto, acabou-se, porém revela, né, um pouco da podridão humana a que chegamos por conta de fazer o que fazemos hoje. E com isso, olhando esses lados negativos que estão presentes na nossa sociedade, no ser que somos, e que levam as coisas a estar como estão, talvez ajude, provavelmente, a mudar as atitudes, né? A podemos escolher melhores atitudes e fazer melhor para mudar essa realidade, né? A gente só vai mudar essa realidade melhorando a nós mesmos, compreendendo tudo isso dentro de nós, porque se a gente consegue compreender, está dentro de nós, né? Entender isso e lidar melhor com isso, ser melhor individualmente, ser exemplo e impactar a realidade em que vivemos. É a única forma de melhorar a realidade em que vivemos é melhorando a nós mesmos. Muitos sábios já disseram isso, porque não vai vir de fora, né? Não vai ser o Bill Gates que vai melhorar a qualidade do ser humano, né? É a somatória dos seres humanos melhorando individualmente que vai permitir que existam seres humanos melhores, né? Inclusive Bill Gates melhores, Mark Zuckerberg melhores, todos vão melhorar porque vão melhorar como ser humano, né? E aí vão poder ter uma atitude melhor, né? Eu não estou criticando, né? Eu estou analisando e fazendo associações aqui, né? É uma crítica, né? Mas é uma crítica construtiva, mas de qualquer forma estou tentando associar as situações que são propostas pelo filme Não Olhe Para Cima e as situações da nossa realidade que estão muito parecidas, lamentavelmente,
com aquilo que é mostrado no filme, ok? Por isso que estou citando alguns desses nomes, né? Porque são nomes famosos, conhecidos, e que você, quando ver o filme, vai associar a imagem daquelas pessoas aqui citadas e que estão na realidade com aquelas pessoas que são personagens no filme, tá bom? Bom, pessoal, de qualquer forma a mensagem era essa. O filme não é agradável, né? Eu aviso que não é, mas é um filme instigante no sentido de que mostra a realidade nua e crua, infelizmente, como ela é e como ela está. Então não pense que aquilo é só ficção. Infelizmente, o incômodo maior do filme vem do fato da ficção estar mostrando algo próximo da realidade. Então é desagradável ver aquilo porque está mostrando para nós a sujeira embaixo do tapete. Ponto. Nem mais nem menos. Ok? Alguns vão perceber isso, vão entender, e outros não. Para alguns isso vai ser muito útil, para outros não. Fiquem à vontade para gostar ou desgostar do filme e dos comentários. Os comentários apenas estão analisando alguma coisa em relação às analogias que o filme faz com a realidade, para que você perceba que a coisa não está tão diferente daquilo que o filme mostra. Está lá, tá? Para quem quiser ver, né? Então, tenha um bom dia, um bom domingo, e espero que esses comentários tenham sido úteis para contribuir para o seu crescimento, para as suas oportunidades, tá? Obrigado.